que não ama um momento de relaxamento, não é mesmo? E se eu te disser que há massagens capazes aí de transformar o seu corpo e a sua mente? É isso mesmo, viu? Hoje nós vamos explorar os tipos de massagem que são puro prazer e cuidado. Tem a modeladora, a linfática e a relaxante. Cada uma delas tem um poder especial, seja para ajudar a dar aquele up na silhueta, aliviar o inchaço ou simplesmente tirar todo o estresse do dia a dia. E quem vai ajudar a gente, né, a descobrir qual a mais indicada para cada caso, os benefícios e tudo mais, é a massagista Paula Gonçalves. Seja muito bem-vinda, Paula. Olá. Prazer te receber. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos começar já falando sobre os diferentes tipos de massagem, né? Já comentei aí, tem 3 tipos que eu acredito que existam mais tipos, mas assim, são os que mais estão em alta. A gente fala da modeladora, da linfática e da relaxante. Qual que é a principal diferença aí entre elas? Então, a massagem modeladora e a drenagem linfática, elas são mais procuradas na questão estética. E a massagem relaxante é mais para a questão do bem-estar. Outra coisa que muda bastante também são as manobras. A massagem modeladora, ela é uma massagem mais firme, mais vigorosa e um pouco mais rápida também. A drenagem linfática são movimentos mais suaves, lentos e repetitivos. E a massagem relaxante são movimentos suaves, mais firmes também. E ela mantém um ritmo também. Olha só, então a técnica aplicada ali na hora, a pessoa que está sendo massageada vai sentir a diferença ali. Uma mais intensa, outra mais para realmente voltada ali para relaxar. E a modeladora tem aquele benefício que você estava comentando aqui já nos bastidores, mais voltado então para algumas regiões. Isso, ela é concentrada nas regiões onde tem mais tecido adiposo, gordura localizada, então ela não é realizada no corpo todo. E a função dela é exatamente trabalhar essa questão da remodelagem corporal. Então ela tem bastante benefício e é muito procurada atualmente. Vamos falar então dos benefícios, já que você comentou sobre esse assunto, quais são os benefícios? Começando aí pela modeladora mesmo. Então, a massagem modeladora, ela melhora o aspecto da pele, da celulite, ela ameniza bastante a celulite, ela trabalha nessa questão da modelagem corporal. Uma coisa que é importante também salientar é que as pessoas perguntam se perdem peso ou se reduz gordura, e na verdade não, ela simplesmente trabalha nessa questão da remodelagem corporal. E por isso que ela diminui medidas. Muitas pessoas procuram por essa questão também, querem reduzir medidas. Então ela ajuda nessa questão também. Ela estimula o colágeno, então também ajuda na firmeza da pele, ativa a circulação, melhora o tônus muscular. Então tem vários benefícios. Caramba, realmente são muitos benefícios. Você comentou agora sobre essa questão de fato remodelar, de diminuir medidas. Um ponto muito importante, né, que eu acho que algumas pessoas que estão em casa não sabem, é que a gordura é realmente moldável, né, no nosso corpo. E é interessante aliar a massagem modeladora com outras atividades, né? Porque no dia a dia, às vezes a pessoa mudou o hábito alimentar, procurou ter hábitos mais saudáveis, mudar a alimentação e ela precisa de algo realmente para intensificar esse resultado. Então a massagem modeladora é exatamente para isso, intensificar esses resultados. Então, para ajudar a dar aquele up. Isso. Quando a gente fala agora da linfática, né? Quais são os benefícios, assim, as principais diferenças entre ela e a modeladora também? Então, a drenagem linfática, ela atua muito na questão de retenção de líquido, inchaço, ela ajuda a eliminar toxinas e ela ajuda também muito no bem-estar, no relaxamento, por ela ser uma massagem mais tranquila. Então, ao mesmo tempo que ela ajuda o seu corpo a funcionar melhor, porque é um estímulo, né, que ela está recebendo, ela relaxa também. E aquela sensação, muitas pessoas têm aquela sensação de pernas cansadas, às vezes trabalha muito tempo em pé, ou às vezes muito tempo sentada. Então, chega no final do dia, tá com aquela sensação das pernas cansadas, pesadas, e a drenagem linfática, ela ajuda muito nesse quesito também, traz um grande alívio. Olha só, gente, que bacana. No caso aí da linfática, então, ela é mais recomendada para fazer mais pro fim da tarde ali, depois do expediente, é melhor? Ela pode ser, não tem um horário específico, mas no final do dia, depois de um dia cansativo de serviço, é excelente. Quando a gente fala, né, sobre a relaxante, então, você já comentou que a linfática também, de certa forma, te deixa mais relaxado por ser diferente da modeladora e ser menos intensa, assim, nos movimentos. Isso. A relaxante, vem aí, entra de qual forma, quando a gente fala sobre os benefícios? Então, ela ativa a circulação,
ela relaxa, ela alivia também a questão das dores, tensões musculares. Hoje em dia, devido à vida agitada, correria, automaticamente acabamos tendo algumas posturas que facilitam para que a gente fique mais tensa. Então ela traz esse alívio para as dores, para as tensões musculares e automaticamente quando a pessoa vai recebendo a massagem, o cortisol dela vai abaixando, que é esse hormônio do estresse. Então ela ajuda muito na questão de ansiedade, de estresse e ao final, você sai com a endorfina mais alta, que é aquela sensação de tranquilidade e de calma. Olha só que bacana, gente. São muitos benefícios e realmente Sim. cada uma segue aí para uma linha. Por isso, seria interessante assim fazer todas num mês, por exemplo? É interessante até para você conhecer a técnica e ver qual o toque você se identifica mais, porque tem pessoas que gostam de uma massagem mais firme, preferem a modeladora, e tem outras que preferem uma massagem mais suave. Então é interessante você conhecer todos para ver qual você se identifica. Certo, e agora falando, né, sobre essa procura, a gente tem visto massagem, bem-estar, né, tá super em alta. Então assim, a procura por massagens eu acredito que também você tenha sentido aumento aí nos últimos tempos. Quero saber, só as mulheres procuram ou não? Os homens também estão entrando nessa? Hoje em dia os homens estão aderindo bastante. Eu tenho sim que o meu público, a maioria, sim, são as mulheres, porém eu vejo que os homens estão muito antenados e preocupados também com a questão da saúde, então tem tido bastante procura. E existe alguma contraindicação? Por exemplo, se a pessoa está grávida, tudo bem fazer? Então, a gestante é recomendado fazer após os 3 meses e isso com a recomendação do médico. E depende da técnica também. A drenagem linfática ela é excelente para gestante, porque normalmente ela começa a inchar um pouquinho, né? Então ela é muito recomendada para as gestantes. Olha que bacana, sempre aí com um acompanhamento médico, né? Uma orientação. Falando ainda dos benefícios, você estava comentando quais são eles. Quero saber, tudo isso é muito imediato ou são a longo prazo? Tipo, preciso fazer mais de uma sessão para começar a ver esses benefícios? Então, cada especialidade você vai ter um resultado diferente, depende do que você busca. Por exemplo, a modeladora, ela é importante, você já consegue ver na primeira sessão um resultado, porém, depende do seu objetivo. Quanto mais, como que eu vou explicar? Se você tem um objetivo, de repente, de ficar com a cinturinha mais fina, é interessante você fazer várias sessões e aliar isso com os hábitos alimentares, atividade física. Então, os seus hábitos vão potencializar o efeito da massagem. Além da constância, quais outros hábitos você costuma dar de dica, né, para as clientes, para elas continuarem, manterem por mais tempo esses benefícios? Por exemplo, a drenagem linfática. A pessoa que tem retenção de líquido, eu recomendo ela aumentar a ingesta de água, que isso vai favorecer muito. A questão da alimentação, procurar ingerir menos alimentos com sódio, porque isso o sódio faz com que a pessoa retenha mais líquido, né? E a atividade física também potencializa em muito. Caramba, então ali o sódio então traz esse malefício, digamos assim, o bom é evitar. Exatamente. Quando a gente fala, né, dos benefícios no dia a dia, existe algum cuidado específico em relação, né, à modeladora e à linfática? Olha, além dessa ingestão de água? Da modeladora é essa questão mesmo de constância, né? Porque o nosso corpo está sempre em movimento, então não adianta você fazer só a massagem modeladora, e eu costumo até brincar com as clientes, que elas precisam fazer a lição de casa. Então é importante cuidar da alimentação e a atividade física, então daí é um combo muito bacana esses 3. Falando da experiência dentro assim, né, do seu espaço, como que você percebe que a massagem relaxante ela impacta na saúde mental dos seus clientes? Então, assim, para mim é muito gratificante quando termina a sessão e eu vejo o rostinho de cada cliente, porque elas saem ali aliviadas. Muitas clientes conseguem dormir durante a sessão e é uma pausa. Eu acho que nessa correria do dia a dia a gente anda muito ansioso, estressado, então essa pausa acaba sendo estratégica, porque a pessoa consegue tirar essa 1 hora, que normalmente as minhas sessões são de 1 hora, para desacelerar. Então, e as clientes acabam voltando porque
consegue perceber nitidamente os benefícios da massagem. Realmente, tirar um tempinho assim para se cuidar é bom demais, principalmente nessa correria louca que a gente vive, né? Acho que todo mundo fica, vai para um lado, vai para o outro. Aí realmente é bom demais poder tirar esse tempo para se cuidar. Mais uma tendência, gente, é a Quick Massage, que é uma solução aí que promete ser muito rápida para trazer relaxamento. Aqui, ó, eu continuo com a Paula então Gonçalves, massagista, falando então sobre essa técnica que tem conquistado cada vez mais espaço, né, Paula? Exatamente. A Quick Massage, ela surgiu exatamente da ideia de que as pessoas andam muito estressadas na correria e não tem tempo muitas vezes de ir a uma clínica, a um spa, receber a massagem, né? E daí teve um profissional que teve a brilhante ideia de fazer, então vou levar a massagem até as pessoas. E ele começou a divulgar esse trabalho e o primeiro trabalho dele foi numa grande empresa, na verdade foi na Bolsa de Valores na Europa. Então eles começaram a implementar isso para os colaboradores, depois a Apple também implementou isso para os colaboradores dele, e como eles são empresas grandes, eles acabam tendo influência também, né, servindo de modelo para outras empresas, e isso cresceu absurdamente. Então muitas empresas têm aderido a essa técnica para proporcionar bem-estar aos seus funcionários. E você comentou aí, né, da Europa, assim, o pessoal nos Estados Unidos, então, que aderiu primeiro a essa técnica, mas aqui no Brasil tá começando a pegar força agora? Exatamente, eu tenho tido muita procura pelas empresas, né, que são as primeiras a procurarem, mas a Quick Massage pode também ser implantada em eventos, né, escolas, então ela tem crescido bastante as oportunidades de trabalho com a Quick Massage. Vamos começar então falando, né, sobre as áreas que a Quick Massage proporciona ali mais relaxamento. Como é que funciona? A gente tá vendo aqui, a gente tem aqui no estúdio, eu vou pedir até para mostrarem ali, a cadeira. Então normalmente, né, a pessoa tá ali, chega, senta na cadeira para relaxar. Qual é a parte do corpo que é mais movimentada, né, nesse tipo de massagem, nessa técnica? Normalmente a maioria das queixas das pessoas são a questão dos ombros, né, pescoço, que acabam sendo uma área muito afetada pelas tensões do dia a dia. Então a gente trabalha as costas, os braços, a mão, a cabeça também. Então são 15 minutos de massagem que trazem muitos benefícios. É daí então que sai o nome, né? Porque 15 minutos é bem rapidinho, né? Quick Massage, então é disso daí, massagem rápida por conta desse tempo. É isso mesmo. Então, esses 15 minutos acabam sendo muito estratégicos, porque a pessoa, após terminar a massagem, principalmente no trabalho, ela volta revigorada. Então a mente dela acaba sendo até mais produtiva após a massagem. Uma dúvida, né? Esse tipo de massagem, ela produtiva, é eficaz, né? No caso, para quem tem dores crônicas, serve para dores crônicas? Então, as dores crônicas dependem muito de como ela começa, né? Da onde que é a raiz do problema. Se é uma dor tensional, ela ajuda, mas assim, a longo prazo, são necessários algumas sessões para ela ver algum benefício, né? Agora, se existe algum outro problema por trás disso, então precisa fazer uma avaliação para ver se a Quick Massage seria suficiente ou precisa ser usado outra técnica. E a gente sabe, né, como outros tipos de massagem que a gente comentou agora, cada tipo de massagem traz aí um tipo de benefício. Nesse caso aí, o relaxamento é o principal foco ali para aquele... Normalmente, né, você colocou aí que vai no ambiente de trabalho, então para aquele momento ali de tensão no trabalho, vem com relaxamento? Isso, exatamente. O principal foco é trazer o relaxamento, ela vai ativar a circulação, então relaxa a musculatura, alivia as tensões e traz aquela sensação de bem-estar. E isso com certeza, né, afeta a produtividade de quem está ali trabalhando, né, Paula? Exatamente, porque muitas vezes as pessoas estão ali com um pensamento acelerado, então aqueles 15 minutos acaba sendo estratégico, porque ela começa a dar uma desligada por esse tempinho e depois ela consegue até ser realmente mais produtiva. E ó, apesar, né, de ser aí uma massagem rápida, ela tem alguns benefícios, tanto quanto as outras mais duradouras, como a gente comentou agora, né, antes do intervalo? Então, ela tem esse benefício, mas ela acaba sendo muito específica porque ela não trabalha no corpo todo, né? Somente a parte das costas e os braços. Então, ela foi criada justamente para levar aos ambientes. Agora, se a pessoa quer realmente um benefício maior, eu recomendo ela fazer no corpo todo, que é muito mais relaxante. Com certeza. Ó, vamos seguir aqui, ó, vou chegar aqui mais perto então da cadeira, vou sentar um pouquinho para você aplicar em mim essas técnicas.
Porque, assim, para mostrar pro pessoal de casa como funciona exatamente. Normalmente, no ambiente, né, na empresa, já vou sentando aqui, ó. Isso. Na empresa, a pessoa vai com roupa mesmo, né? Isso, Claro, com a roupa não precisa mesmo. tirar nada. Com roupa mesmo. Vamos começar, coloca já em Justamente, prática ela em foi mim. criada para ser prática e acessível. Então, a gente começa realmente trabalhando nas costas, né? Com movimentos mais suaves, a pessoa pode apoiar os braços aí. E não sei se você percebeu, mas até quando você senta na cadeira, ela já é confortável para você sentar, ela já traz um conforto, né? Realmente, dá uma alongada no corpo, né? Eu senti aqui. Exatamente. Então, a gente vai trabalhando primeiro movimentos suaves, a gente trabalha essa questão aqui do trapézio, que tá um pouquinho tenso, inclusive eu estou sentindo aqui. Então, a gente trabalha um pouco aqui o trapézio. Gente, realmente Trabalha os braços. E você acaba descobrindo que tem algumas áreas que estavam tensas e você não estava nem percebendo. Então, a gente trabalha o braço, Olha o só. pescoço. E essa região, né, a gente costuma realmente guardar atenção, essa parte do pescoço, do trapézio, então é muito interessante. Essa massagem, né, a Quick Massage, ela pode ser usada como uma técnica complementar, né, às outras massagens, tipo como a modeladora que a gente comentou agora há pouco, ou se não a relaxante? Então, na verdade, ela é uma técnica independente. Ela foi criada realmente com essa técnica específica de ser mais rápida. Ela acaba trazendo somente mais um relaxamento e alívio de dores mesmo. Agora há pouco a gente falou dos outros tipos de massagem, como foi o caso aí da modeladora, da relaxante e também da linfática. A gente não chegou a comentar sobre o quanto é necessário fazer. Por exemplo, qual que é a frequência para quem está em casa fazer, né, para ver mais resultados mais efetivos. Qual que seria a frequência para esse tipo de massagem? Olha, a massagem modeladora, a drenagem linfática e a relaxante é recomendado pelo menos uma vez por semana. Se conseguir 2 vezes por semana, ótimo também. E a Quick Massage da mesma forma. Olha, então a Quick Massage, já vou levantando aqui, gente, já tô sentindo aí um relaxamento, viu? Vou levantar aqui pra gente continuar conversando, porque senão daqui a pouco minha diretora vem tirar dessa cadeira. Tem mais gente querendo sentar aqui, hein? Quando a gente fala, né, sobre a frequência, então, para ter resultados nesse tipo de massagem, teria que fazer mais de uma vez também? Ó, uma vez seria, no caso da cadeira, uma vez seria o ideal, assim, excelente. Uma vez por semana. Isso. A gente estava comentando sobre a questão, né, do Ministério do Trabalho ter inserido uma nova norma que obriga aí, né, no caso, coloca a responsabilidade sobre as empresas para trazer benefícios para os funcionários, cuidar da saúde e do bem-estar. A Quick Massage seria uma boa opção. Isso, exatamente. Essa é uma notícia fresquinha que vai ser implantada agora no mês de maio, né, que o Ministério Público aprovou, né, e traz essa responsabilidade para as empresas brasileiras se preocuparem mais com o bem-estar mental dos funcionários. E a Quick Massage é excelente para isso, porque nessa pausa de 15 minutos, ela vai trazer um relaxamento. Os funcionários, aquela correria do dia a dia, dependendo do ramo de trabalho, que acaba sofrendo um pouco mais de estresse, ela traz um grande alívio. Então, a chance de crescimento, de aumento da procura da Quick Massage tem grande probabilidade de acontecer também. Olha que bacana, já é uma dica então para as massagistas, né, também, Exatamente. que é uma oportunidade no mercado assim de trabalho de investir nessa área também que está crescendo muito. Exatamente, e acaba sendo um norte também para os donos das empresas, porque às vezes eles procuram o que podem fazer para melhorar e a Quick Massage seria uma grande opção. Muito bacana. Vamos repassar então rapidinho já para a gente finalizando os benefícios de todas essas massagens que a gente comentou agora há pouco. Para você que estava nos acompanhando, não estava acompanhando desde o início, a gente já falou aí da modeladora, da linfática, também, né, da outra, além da drenagem, a gente falou Massagem relaxante. Massagem relaxante também, que ela já falou ali que eu tô precisando, tô tensa aqui nas costas. E agora a Quick Massage. Vamos repetir então, repassar quais são os benefícios de todas elas? Sim, vamos. A massagem modeladora, ela é mais focada no contorno corporal, né? Então, muitas pessoas que procuram ela porque estão procurando realmente a parte estética.
linfática. Então, ela aliada com atividade física, melhora da alimentação, ela traz grandes resultados. Ela melhora o aspecto da celulite, da pele, do tônus muscular, ativa a circulação. A drenagem linfática, ela é muito indicada para as pessoas que têm retenção de líquido, inchaço, aquela sensação de pernas cansadas, trabalham muito tempo na mesma posição, tanto sentado como em pé. Então ela traz um grande alívio, elimina toxinas. E a massagem relaxante, ela traz um alívio para as tensões musculares, ela relaxa e tem aquela questão também de aliviar contra o estresse e a ansiedade, porque ela ajuda a baixar, né, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumentar a endorfina, que traz aquela sensação de tranquilidade e calmaria. E a massagem entra aí para ser uma solução rápida para os problemas. Exatamente, é um momento estratégico de pausa no dia a dia. Obrigada pela participação de hoje, Paula. Foi um prazer te receber aqui. Espero que o pessoal de casa também tenha aproveitado, né, esse bate-papo. E daqui a pouquinho, né, a gente sempre lembra você de casa que vai estar disponível completo no nosso canal do YouTube. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite.